Sempre que entramos numa conferência, antigamente usava-se muito o termo campanha, não é? Campanha, e nós não usamos esse termo aqui, não por achar que é pejorativo nem nada, não é nada disso. Não é? Nós já usamos em outras épocas. Hoje nós não fazemos mais campanhas, porque nós entendemos que a nossa vida, ela é uma campanha de oração até Jesus voltar. Amém? Buscando graça, santidade. E eu tenho certeza que muita gente aqui tem se esforçado, mesmo com suas dificuldades, mesmo com todos os seus problemas, para se aproximar de Deus. Eu tenho buscado me aproximar de Deus todos os dias. Se nós analisarmos o Novo Testamento, a palavra separação, ela vem de um termo chamado hagios, que significa separado, puro, santo e separado por Deus e separado para Deus. Diga assim: puro, santo, separado por Deus e para Deus. A pessoa que teve um encontro com Jesus, que entregou a vida a Ele, ela já foi enquadrada neste cenário. O que o céu espera dessa pessoa é que ela continue puro, santo, porque ela foi separada por Deus e separada para Deus. Então, esse é o projeto de Deus para a vida desta igreja. Esse é o projeto de Deus para você que está aqui essa noite. Glória a Deus, que busque a santificação. E nós temos esta obrigação de buscar a santificação. E o que é se santificar? É justamente se separar. Não é viver numa redoma de vidro, não é se isolar do mundo, não. É viver no mundo, mas saber que não pertence a ele. É estar no meio de um sistema corrompido, mas não se corromper. É, às vezes, pisar na lama, mas não se sujar. Tá ok? Então, isso diz respeito à santidade que Deus espera de nós. E Deus não espera uma santidade da igreja baseada no esforço da igreja. Deus espera uma santidade da igreja em que a igreja se esforça, porém é a graça dele que ainda derrama o poder sobre nós para nos santificar. Ele nos santifica. Nós apenas fazemos a nossa parte, porém é Ele que nos santifica, é o Senhor que te santifica. É por isso que Pedro fala, né? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então esse é o tema de hoje: santidade que gera autoridade. Santidade que gera autoridade. E eu poderia aqui usar o maior exemplo que nós temos de santidade na Bíblia Sagrada, que é a pessoa bendita de Jesus. Jesus, ele viveu como homem, mas ele não pecou. Ele suportou as agruras da vida, foi tentado, e o escritor aos Hebreus fala de forma clara: em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Mas eu quero usar como exemplo a vida de um homem, de um personagem bíblico, que, como nós, também em alguns momentos de sua vida pecou, alguns momentos de sua vida ele errou, alguns momentos de sua vida ele falhou. Mesmo assim, através da santificação, ele conseguiu atingir um patamar de autoridade tão grande que Deus o usou para realizar uma das maiores proezas que nós conhecemos até os dias de hoje. Eu quero usar a vida de Moisés para que possamos trafegar aqui na estrada que o Espírito Santo colocou na minha frente para poder caminhar essa noite com vocês. Se nós analisarmos a vida de Moisés, Deus nunca delegou autoridade sobre a vida de Moisés sem que antes houvesse uma verdadeira ou um verdadeiro processo de santificação. E Deus também nunca derrama autoridade, nunca concede autoridade sem que antes a pessoa passe ou entre, tá, pelo processo de santificação. Moisés não começou poderoso, ele começou quebrado, escondido. Moisés não começou no auge, ele começou, lá embaixo, para que lá embaixo ele começasse agora a ser tratado por Deus. Moisés é um dos maiores exemplos
da Bíblia Sagrada no que diz respeito à autoridade. Moisés foi uma pessoa muito capacitado, ainda dentro do Egito. Ele foi, pelo próprio Faraó, escolhido para assumir o seu lugar após a sua morte, sendo que Faraó tinha um filho. Segundo a ótica humana e a cultura egípcia, o filho mais velho de Faraó assumiria o seu lugar. Mas Faraó, ele deixa de lado a escolha do seu filho, ele pretere o seu filho legítimo e prefere dar o trono a Moisés, e Moisés havia sido preparado para isso. Moisés sabia tudo de astronomia, Moisés sabia tudo sobre a ciência dos egípcios. Moisés, ele falava quase todos os dialetos que existiam no Egito naquela época, e não eram poucos, eram centenas de dialetos, porque eram centenas de povoados. Moisés era uma pessoa de alta capacidade intelectual. Moisés, ele sabia tudo sobre engenharia. Moisés era conhecedor dos tempos, das épocas, das eras. Mas Deus não escolhe Moisés e capacita ele nesta hora, não. Primeiro Deus fez Moisés se esvaziar de tudo o que ele tinha, para que depois Deus o enchesse com a sua graça, o santificasse e desse a ele a autoridade para realizar coisas grandes, glórias a Deus, que nós conhecemos até hoje. Assim também vai suceder com a tua vida. Deus primeiro faz você se esvaziar de todo o ego, de todo o achismo, de toda aquela impressão aumentada que temos de nós mesmos, como diz Paulo, e depois que nós estamos mesmo no ponto de ser usado por Deus, Ele derrama santificação sobre a nossa vida, nos separa para uma obra específica, especial, porque Deus separa pessoas para obras específicas, especiais, quando as pessoas também são especiais. E uma pessoa, para ser especial para uma obra, primeiro ela precisa estar debaixo de uma santificação e debaixo da autoridade de Deus. Perceba que a palavra autoridade, embora nós buscamos na igreja poder, que é derivado do termo dunamis, poder é bom demais. Nós pregamos aqui hoje, nos nossos cultos normalmente, é chamado de quinta dunamis, quinta de poder. Porém, autoridade é muito mais do que poder. Ok? A autoridade vem da palavra exousia. A autoridade é aquilo que é concedido por Deus para que nós possamos exercer ou usar o poder que nos é dado. Então, nesta noite, Deus não quer somente derramar poder sobre a nossa vida. Deus quer hoje aqui presentear a igreja com autoridade. Glória a Deus. A autoridade que não vem do pastor, que não vem da igreja, que não vem do ministério, que não vem do chefe, que não vem do patrão, que não vem do bispo, do apóstolo, do discípulo, do diácono, do presbítero, do evangelista. Não, a autoridade que vem de Deus. Glória a Deus. Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade, glória a Deus, para que você saiba usar o poder que Ele tem para dar para você. Se você não tiver autoridade, é como uma bomba atômica sem direção. Mas se você tem autoridade, você tem poder, você sabe usar o poder de Deus na hora certa, e é a autoridade que Satanás e os demônios respeitam na nossa vida. A autoridade de Deus para poder chegar em qualquer lugar, entrar e sair de cabeça erguida. Não é só o poder, é a autoridade, e é isso que Deus quer derramar sobre nós hoje aqui. Glória a Deus. Então, antes de Deus libertar uma nação, Deus precisou de um homem, Deus precisou separar um homem, e é aí que começa o processo para que alguém receba a autoridade. Ok? É aí que começa. Antes de Deus usar Moisés, Ele precisou separar Moisés. Se nós analisarmos a história bíblica, no capítulo 1, a Bíblia nos fala que uma família, descendente da tribo de Levi, estava dentro do Egito, e ali eles começaram a sofrer. Por quê? Porque a mulher chamada Joquebede estava grávida, e o marido chamado Arão também agora estava sofrendo, porque ele tinha o desejo de ver aquela criança crescer.
fazer. Mas agora Faraó baixa um censo, dizendo assim: olha, das crianças a partir dessa idade serão jogadas no Nilo se nascer do sexo masculino. Então eles começaram ali provavelmente uma guerra interior, buscando ali solução. E a Bíblia fala que o menino nasce nesse período. O menino é escondido por 90 dias. Esse menino não tinha nome, ele não recebeu o nome do pai nem da mãe. Mas com 3 meses, quando ele é lançado entre os juncos ali do Nilo, em meio a juncos, água e crocodilos, a Bíblia nos fala que a filha de Faraó vai se banhar. Quando ela vai se banhar, ela vê aquele cesto betumado. Ela tira a coberta de cima do cesto e vê que é uma criança linda. Ela foi amor à primeira vista. A Bíblia fala que ela amou aquela criança logo que ela viu. Por quê? Porque Deus havia traçado este momento especial para que um povo pudesse ser liberto. No capítulo 3 do livro de Êxodo, quando você analisa o povo já estando lá há mais de 400 anos, você vai ver no capítulo 3, versículo de número 7, que Deus fala assim: olha, então eu ouvi o clamor do povo, eu vi o sofrimento, ouvi o clamor do povo, então desci para ver, desci para livrar, glórias a Deus. Então, nós vamos perceber que do versículo 1 até o capítulo de número 3, nós vamos ver que passam muitos anos. Moisés nasce. Quando Moisés tem aproximadamente 40 anos de idade, ele vê um egípcio judiando de um hebreu, e ele, no momento ali de descontrole emocional, ele acaba matando aquele homem. Ele esconde o homem debaixo da areia, e ele pensa que ninguém vai descobrir, mas não demorou muito. Logo perceberam, e ele teve que sair dali aos 40 anos, e ele foi então para a região onde havia pastores de ovelha. Lá ele começa a pastorear, ele se casa com a sua primeira esposa. O seu sogro, chamado Jetro, agora lhe dá o encargo de pastorear ovelhas, e ele começa a passar por este processo. Moisés, no capítulo 2, do versículo 11 a seguir, o texto vai nos falar esse acontecimento, que ele mata a pessoa, ele foge, e ele rejeita o privilégio do palácio, ele rejeita o status, ele rejeita o conforto, ele rejeita a cultura, ele prefere sofrer com o povo de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 11, dá para colocar na tela? Hebreus capítulo 11, versículo, se me fala a memória, 46, eu acho que fala a respeito, 45, 46, ou 46 e 47, Hebreus capítulo 11, versículo 24, por favor, coloca na tela para mim. Olha aí: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Próximo versículo, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então Moisés, ele cresce, e ele então abre mão de todo o conforto, de tudo que estava preparado para ele, de tudo que ele já gozava naquele lugar. Para quê? Para preferir, ele escolheu abrir mão de tudo do que viver uma vida regalada, mas fora do propósito que Deus tinha para a vida dele. E é isso que Satanás, ele tem oferecido para nós nos dias de hoje, uma vida fora do propósito de Deus, porém com muitas viagens, dinheiro no bolso, conforto, tantas coisas que o mundo nos oferece. Mas quando Deus tem uma obra, aleluia, na vida de um homem e de uma mulher, e Ele quer usar este homem e esta mulher, Ele tira daquele lugar, Ele sacode a poeira daquele lugar, Ele muda a vida deste homem e desta mulher, e Ele começa um processo de santificação. E santificação é um ato progressivo, ele nunca acaba, aleluia. Quando Jesus te chamou do mundo, Ele também começou na sua vida um processo de santificação. Esse processo de santificação está em Ezequiel 47, que Ezequiel andava 500 metros e estava com água na canela, depois mais 500 água no joelho, mais 500 água no lombo, mais 500 ele não conseguia mais nadar. Não é que o nível da água subia, é que o fundo do rio era em declínio e descia. Esse é o processo de santificação na nossa vida. Deus nos tira do mundo e começa agora a nos submergir na água da santificação, que é trabalhada em nós através do Espírito Santo. Aleluia. O rio da santificação, o fundo vai descendo, ao ponto que você vai se aproximando de Deus, Deus vai te santificando, e você vai desaparecendo, e vai desaparecendo, e vai desaparecendo. Chega um momento em que você não consegue mais ter controle sobre a tua vida, e você percebe que neste rio não dá mais pé. É o rio do Espírito Santo de Deus, é o rio da santificação. E santificação
santificação para muita gente é jejuar, é passar fome, orar dá dor no joelho, é uma abrição de boca quando começa a orar, e é difícil mesmo, porque orar não agrada a nossa carne, orar não agrada o nosso corpo, orar é exercício, e quando você ora, no começo é dolorido, é complicado, é até chato, mas depois de alguns minutos você não quer mais levantar, porque este rio, ele te submergiu e você não está mais sob o controle, você perde o controle da sua vida e percebe que o Espírito Santo de Deus está dominando a sua vida. Glória a Deus. Aí o que mentia não mente mais, o que falava a palavra torpe não fala mais, o que cobiçava a mulher alheia não cobiça mais, o que era um embrulhão nos negócios, um valentão em casa, ele deixa de ser. Por quê? Porque ele agora foi submergido no rio da graça, a santificação começou a agir na vida dele. Quantas pessoas hoje aqui querem participar desse processo seletivo de santificação? Oh glória, como é bom, como é maravilhoso, aleluia, poder saber que o Espírito de Deus habitando em mim, ele promove santificação, e santificação, como eu falei, é ser separado por Deus e para Deus, é estar próximo de Deus e fora, longe daquilo que o mundo tem nos oferecido. Quando você está próximo de Deus, você compreende melhor a voz de Deus, você entende melhor as coisas de Deus, você ouve melhor a Deus, você enxerga com clareza o plano de Deus, você lê as placas com mais nitidez, tudo por causa da proximidade. Então hoje é uma noite em que Deus te convida e está dizendo: meu filho, minha filha, se aproxima de mim, aleluia, se aproxima de mim que eu me aproximo de ti. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se aproxima de você, aleluia. Então, o primeiro passo para que Deus use alguém com autoridade, através da santificação, é justamente a separação. Separação é dizer não para aquilo que vai te promover, se isso for influenciar a sua comunhão com Deus. Nada que te afasta de Deus vale a pena. Nada que te afasta de Deus vale a pena. Mas eu estou apaixonado por Ele, pastor. Se Ele não vai te aproximar de Deus, cura a paixonite. Cura. É melhor você curar a paixonite do que depois ter que correr atrás da cura de uma depressão. E eu estou falando verdades com amor. Eu aprendi que quando você fala, você trata com amor, mas sem verdade, é sedução. E quando você fala verdade sem amor, sabe, é maltratar a pessoa. Falar verdade sem amor é maltratar. Agora, tratar com amor sem verdade é sedução. E é isso que Deus está fazendo aqui conosco hoje. Ele está falando verdades, mas com amor. Glória a Deus, porque Deus quer te usar e mudar a tua história. Deus quer que você saia daqui nessa noite convicto de que Ele colocou na tua mão a autoridade do céu, para você lidar com certas situações que você não tem tido êxito. Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Então santidade, ela começa com separação. Diga assim: santidade começa com separação. Segundo lugar, santidade é tratada no deserto. Capítulo 3, versículo 1 de Êxodo, a Bíblia nos fala que Moisés, apacentava o rebanho do seu sogro Jetro no deserto. Não é isso? Olha aí, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Então Deus tira Moisés daquele contexto, e agora, parece que não, mas já se passaram mais 40 anos. Agora Moisés não tem mais aqueles 40, Moisés agora tem 80. Ele está apacentando ovelhas lá no Horebe, na região do Sinai. E o texto fala que quando ele está ali no deserto, glória a Deus,
começa a segunda etapa da sua vida. Porque a nossa vida é feita de ciclos. O ciclo de provação para alguém hoje aqui está se findando. Mas eu falei que a gente fala a verdade com amor. Mas o ciclo também de provação para alguém hoje está começando. A vida do cristão é assim. Alguém está rompendo um ciclo de choro. E alguém hoje está entrando num ciclo de desafios. Alguém hoje está rompendo um ciclo, de repente, de lutas na vida financeira. E alguém hoje está, de repente, começando esse ciclo. Eu não sei em que ciclo você está. Deus sabe. Mas se você está terminando um ciclo, é graças a Ele. E se você está começando um ciclo, dê glórias a Ele. Glória a Deus. Porque por trás de cada ciclo é uma nova vitória e uma nova história que está sendo escrita, desenhada pela mão de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então ele passou 40 anos como príncipe. Ele passa 40 anos agora como pastor de ovelha, que para um egípcio, da onde ele veio, era a profissão mais ordinária, horrenda que existia que um homem exercesse, era pastor de ovelha para um egípcio. Mas Deus agora tira ele aos pés de um trono do rei do Egito, de Faraó, e agora coloca ele 40 anos como pastor. E o deserto não o destruiu, o deserto o purificou, glória a Deus. Porque a provação que você passa não é para te matar, para te destruir. A provação que você passa é para você ficar cascudo, é para você ficar experiente, é para você crescer, é para você amadurecer, é para você entender, glória a Deus, que obra de Deus não é para menino, obra de Deus é para homem, é para mulher. Não importa a idade que você tenha, você pode ter 14, 15 anos, se Deus te chamou para uma obra, Ele não vai olhar para a tua idade, Ele vai te usar, te santificar, te preparar e te usar com autoridade nas mãos dEle. E para que Deus usa o deserto? Para quebrar o nosso ego, para remover o nosso ego, a nossa pressa, a nossa presunção, para mexer com a nossa autossuficiência. O deserto é para isso nas nossas vidas. E você não pode ter medo do deserto. Porque por trás de cada deserto, ou no fim de cada deserto, existe um trono preparado. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Então, em primeiro lugar, começa com separação. Em segundo lugar, santidade é tratada no deserto. Em terceiro lugar, eu estou correndo aqui porque eu não quero passar da hora. Santidade produz tremor e esperança. Produz temor e presença. Quando nós falamos sobre Moisés, no capítulo 3, que ele está apacentando as ovelhas de Jetro, o texto fala que de repente ele olha e vê uma sarça pegando fogo, um espinheiro, e ele sai, mas ele percebe que aquele espinheiro tem fogo, mas não se consome, e ele volta para ver. E quando ele volta para ver aquilo ali, ele ouve uma voz de dentro do fogo, que diz: Moisés, Moisés. E na hora que ele ouve aquela voz que ele nunca havia ouvido, de imediato ele responde: sim, Senhor. Aleluias. Porque a voz do Senhor pode ser estranha para os nossos ouvidos, mas quando Deus nos chama, a voz do Senhor, ela é muito conhecida pelo nosso espírito. Aleluia. Glória a Deus. Moisés já estava 40 anos no deserto, sendo purificado por Deus sem saber, sendo santificado para uma obra que ele não sabia ainda. Então ele já estava, sem que soubesse, ele já estava sensível à voz do Espírito de Deus. Então quando ele responde: sim, Senhor, ele respondeu pelo Espírito, não foi pelos ouvidos humanos. E a nossa aprovação também produz isso. Aleluia. Quando você está sendo provado por Deus, qualquer sinal que vem da parte de Deus, você não se assusta,
assusta, você já entende, é Deus fazendo algo em favor da minha vida. E eu creio que esta noite é uma noite especial e diferente para você que entrou aqui dentro da igreja. Hoje Deus está se movendo situações, e você precisa ficar percebido, de olhos abertos, com o espírito conectado com o trono da graça, porque Deus vai mover situações, e se você estiver conectado com o céu, você vai entender, isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Glórias a Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Alguém diz, é porque tinha poeira do Egito. Não tinha. Talvez não era nem a mesma sandália. Faziam 40 anos que ele tinha saído do Egito, meu Deus. Quando Deus fala, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Em primeiro lugar, Deus está falando, Moisés, na cultura egípcia, suméria, cananeia, hebreia, só quem usa sandália é Senhor. Só que Moisés, você está no monte, eu estou aqui, e na minha presença ninguém pode ser Senhor. Então tira a sandália, porque Senhor aqui só tem eu. Aleluia. Tira a sandália. Em segundo lugar, Moisés, porque a sua sandália, ela representa um marco para a tua vida. A tua sandália representa a tua vida daqui para trás. Mas agora eu estou te chamando para algo novo, é daqui para frente. Glórias a Deus, vou escrever uma nova história através da tua vida, Moisés. Glória a Deus, aleluia. Hoje Deus pode estar dizendo no espírito de alguém aqui, é hora de você tirar tuas sandálias e entender que um ciclo para a tua vida, ele termina hoje, e hoje começa uma nova história para você. Glórias a Deus. Quantos estão entendendo? Levanta sua mão e dê glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Moisés aprende que a autoridade começa com reverência. Moisés, ele entende, ele se cobre, ele não se exibe, ele afasta, ele não toca no santo sem permissão, ele não vai em cima da sarça, ele não questiona aquela voz, não, ele apenas aprende que a autoridade começa com reverência, porque quem não respeita a presença nunca sustentará a autoridade. Se você quer ter autoridade sobre as lutas que têm se levantado contra a tua vida, respeita a presença, busca a presença, entra na presença, mergulha na presença. Glórias a Deus, busca a presença do Senhor, porque Ele vai te dar autoridade sobre os problemas que você tem vivido. Glórias a Deus, glórias a Deus. Diga assim, quem não respeita a presença nunca receberá autoridade. Quarto, santidade gera intimidade. Glória a Deus. Santidade gera intimidade. Em Êxodo 33:11, a Bíblia vai dizer assim, que Deus falava com Moisés face a face. Face a face. Ó, o Senhor falava com Moisés face a face. Face a face. Quando Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, Deus falou, Moisés, vai para a porta da tenda, chama o povo. E Deus falou a Miriam, diante de todo o povo, Miriam, se houvesse profeta no meio do povo, e Miriam era profeta, Deus a descredenciou naquela hora. Miriam era profeta. Mas Deus fala para ela e para Arão, se houvesse profeta no meio do povo, ou seja, você era profeta, não é mais, eu falaria com ele através de sonho, de revelação, mas com meu servo Moisés não, eu falo face a face. Glória a Deus. Glória a Deus, face a face. Porque deserto, ele produz intimidade. Glória a Deus. Deserto produz intimidade. E a santidade gera intimidade. E é no deserto que nós somos provados, lapidados por Deus.
Se toda vez que você estiver numa prova você murmurar, você nunca vai ser aprovado. As provas estão aí para te deixar melhor. Eu fico impressionado, tem crente que não passa a prova. E quando passa, quando entra numa aprovação, ele se descabela, se desespera. Porque ele não conhece o modo que Deus atua para nos aperfeiçoar. E o que eu estou falando são verdades bíblicas. Porque existem pessoas que pensam que nunca vão passar provações porque tem uma estabilidade financeira. Mas Deus, Ele sabe onde nos provar. Ele sabe onde nos provar. Deus sabe tratar com cada um de nós. Ele sabe aonde tem algo que vai nos desestabilizar, para poder extrair de nós o melhor que nós temos. Ele quer encontrar dentro de você uma pérola de grande valor. E quando você abre a pérola, você vê a concha, você vê a pérola lá dentro. Mas para que aquela pérola existisse, a concha primeiro teve que ser ferida. Quando a concha abre, um grão de areia entra e fere a parte interior da concha. E a concha começa a tentar expulsar aquele grão de areia. E começa a jogar uma gosma, se eu não me engano chamada nácar, uma coisa assim. E aquela gosma começa agora a tentar expulsar o grão de areia. E vai envolvendo aquele grão de areia. E quanto mais ela tenta expulsar o grão de areia, mais ela solta aquela gosma, que é a autodefesa, e vai envolvendo aquele grão de areia e deixando o grão de areia maior. E aquele grão de areia vai se tornando grande, se torna uma pérola de grande valor. Esse grão de areia é a aprovação que Deus permite chegar até nós. E a nossa defesa não tem que ser o desespero, ou a casa do vizinho, ou o Facebook, Orkut, Instagram. A nossa defesa tem que ser o quarto escuro. A nossa defesa tem que ser a lágrima, a oração, tem que ser a ponta do altar, glórias a Deus. Aquilo está te machucando, vai para o quarto escuro, fecha a tua porta, ora ao teu pai que te vê e te ouve em secreto, e aquele teu pai que te vê e te ouve em secreto publicamente, ele te recompensará. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Isso não era perfeição, a perfeição de Moisés que fazia Deus falar com ele face a face, não, isso era relacionamento. Relacionamento. O relacionamento proporciona estas situações. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Moisés, ele buscava a Deus fora dos holofotes. Olha para mim aqui. Nenhuma das suas vitórias, eu disse o quê? Vocês aqui, eu disse o quê? Nenhuma das suas vitórias você conquistou aqui dentro da igreja. Nenhuma das minhas vitórias eu conquistei pregando nos meus mais de 30 anos de evangelho. Nenhuma das minhas vitórias, o louvor, ele conquistou aqui cantando. Não. Ele pode ter recebido aqui, eu posso ter recebido aqui, você pode ter recebido aqui. Mas a tua vitória, você conquistou num quarto fechado com o rosto molhado. É longe dos holofotes que você alcança as tuas vitórias, consegue resolver os seus problemas.
É lá no secreto, rosto molhado, joelho doendo, boca seca. Às vezes, irmão, cansado de orar, de repetir a oração, porque tem gente que fala: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu oro toda hora, eu clamo, eu já jejuei, já fui para monte, já fiz campanha, nada resolve. Ei, calma, já resolveu, mas ainda não chegou na tua mão. Mas se você tiver só mais um pouquinho de paciência, publicamente, você verá o milagre chegar na tua mão, porque Deus já liberou. Alabaracandaracé. Glória a Deus. Ele não buscava a Deus nos holofotes. Em Êxodo capítulo 33, versículo 18, ele não ora a Deus pedindo: Senhor, eu rogo-te que me mostre a tua glória. Rogo-te, me mostra a tua glória. Glória a Deus. Ele não queria aparecer. Não, ele queria ser escondido ou envolto na glória de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu tenho certeza que alguém essa noite está recebendo, sabe, a autoridade que você conquistou na intimidade privada com Deus. Glória a Deus. Alguém essa noite está recebendo a autoridade que foi conquistada no privado. Glórias a Deus. Aleluias. A autoridade que foi conquistada no privado. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Quinto lugar, santidade produz autoridade espiritual. E é o tema dessa mensagem. Santidade que gera autoridade. Glória a Deus. Santidade produz autoridade espiritual. Quando Deus manda Moisés falar com Faraó, Deus endurece o coração de Faraó. E Deus fala para Moisés: você vai falar e eu vou agir. E não vai ser você que vai fazer, mas vai ser o meu poder que estará em você. Ah, não, mas eu não sei falar. E quem falou que você precisa falar? Tem o teu irmão aí, ele fala por você. Mas não vão acreditar em mim. Mas ninguém tem que acreditar em você. Eles vão acreditar no sinal que eu vou fazer através de você. Você pode olhar para alguém com todo respeito e falar assim: mesmo que não acreditem em você, não fica triste não. Não dê atenção, porque eles vão acreditar nos sinais que o teu Deus vai realizar através de você. Glória a Deus. Glória a Deus. A santidade produziu em Moisés autoridade, ao ponto que Deus o envia a Faraó. E quando Deus envia a Faraó, Moisés, ele exerce autoridade sobre o Egito, sobre Faraó, sobre as pragas, sobre a natureza e sobre todos os sistemas espirituais que existiam na época. Todos. Para que você tenha uma ideia, foram 10 pragas que Deus enviou no Egito. 10 pragas. E todas essas pragas, elas foram enviadas por Deus para envergonhar um Deus que era venerado no Egito. Para mostrar para os deuses do Egito e para mostrar para os egípcios e para Faraó que os deuses que eles adoravam eram deuses com letra minúscula. E que só existia um Deus verdadeiro no céu. E eu fiz aqui um catado, tá? Para que vocês entendam. Quando Deus, na primeira praga, Ele faz com que as águas do Nilo se tornem sangue, Deus estava humilhando duas divindades do Egito. Deus estava humilhando o Deus do Nilo, chamado Rapi, e também o Deus que era guardião das fontes das águas, chamado Quinum. Deus estava dizendo para o povo do Egito: tanto o Deus do Nilo, como o Deus que faz as águas se movimentarem, Rapi e Quinum, eles hoje
estão submersos à minha vontade, porque hoje eles não podem fornecer água. Hoje o que tem aí é sangue e não tem vida, tem morte, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso que domina tanto o Deus da água quanto o Deus que é guardião das fontes. Eu sou o Deus que transforma um rio que produz vida agora e faço produzir morte. A segunda praga, a praga das rãs, Deus estava humilhando um Deus chamado Requete. Requete, a deusa da fertilidade, corpo de homem e cabeça de rã. Mas Deus faz com que dali do Nilo uma praga de rã saísse, tá? Produzindo um cheiro horrível, atacando pessoas, para que todos vissem que aquilo não era Deus coisa nenhuma, que Deus poderoso só tinha um no céu, aleluia, que dominava tudo e a todos. Glória a Deus. Aquilo que o Egito adorava agora se tornou repulsivo, se tornou em morte. Terceiro lugar, Deus envia a praga de piolhos. Deus transforma o pó da terra em piolhos, para envergonhar uma divindade chamada Geb, Deus da terra. Nem os magos conseguiram resolver aquele problema e confessaram ainda: isso só pode ser o dedo de Deus. Aleluias. Tudo isso através de um homem, que mesmo querendo fugir, sem ter possibilidade, disse sim ao chamado de Deus. Agora, o que é que Deus pode fazer através da tua vida, que hoje não vai tentar fugir, mas vai dizer sim ao chamado que Deus tem? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Praga das moscas, insetos, que naquela época ainda eram insetos venenosos, que produziam e causavam doença nas pessoas. O interessante é que aonde, na região de Gósen, onde estava o povo hebreu, não voou uma muriçoca naquele período, mas onde estavam os egípcios, ficou infestado de mosca, tá certo? E ali ele estava envergonhando Kepri, o Deus da criação e do renascimento, associado aos insetos, tá certo? Deus estava mostrando, aleluia, aqui onde o meu povo está, eu lhes dei autoridade para que vivam bem, tranquilamente, no sol, na chuva, no calor, no inverno. Mas onde vocês acreditam nos Deus diferentes, aleluia, suportem as provações agora. Deus quer dar à tua casa, glória a Deus, a mesma autoridade. Glória a Jesus, de você olhar e alguém dizer assim: poxa vida, já entraram ali, já roubaram ali, já furtaram ali, a minha casa está no meio e nada acontece. Por quê? Porque você é diferente? Não, porque Deus quer revestir você com autoridade sobre todo o espírito maligno que se move aí fora. Glória a Deus. A quarta, a quinta, a peste nos animais. Deus humilha três divindades. Deus humilha três divindades: Hathor, deusa vaca; Apis, touro sagrado; e Minefes, o boi sagrado. Três divindades de mais de 350 mil que existiam na época. Hoje na Índia existem mais de 380 mil deuses. Na Índia, a vaca é Deus, barata é Deus, mosquito é Deus, rato é Deus. Tanto que você não pode mexer. Se você vai fazer missão na Índia, e se eles descobrirem que você matou uma barata durante a noite, no outro dia você corre o risco de ser processado. A vaca entra dentro das casas, defeca dentro das casas. Tem vaca que está urinando, eles entram debaixo para lavar a cabeça, porque é uma terra sem Deus. E tanto lá, como muitos lugares que às vezes está perto de nós, está precisando de um só crente que tem intimidade com Deus para mudar a vida dessas pessoas. Diga para quem está ao seu lado: pode ser você. Aleluias. Pode ser você. A sexta praga, úlceras nos animais e feridas, tá? Gente, Deus humilha duas divindades, Shequemete e Inotepe. Duas divindades, tá? A deusa o Deus da medicina e a deusa da cura. E os magos tentaram curar e na realidade também foram acometidos da praga. Porque Deus estava mostrando para eles que se eu, o Senhor Todo-Poderoso, não operar e não curar, ninguém pode. Ninguém pode.
Diga para quem está ao seu lado assim: olha, se Deus não fizer na tua vida, ninguém pode fazer. Diga então, dê glória a Ele. Diga, porque Ele escolheu, diga assim, porque Ele escolheu essa noite para te cobrir de bênção e derramar sobre a tua vida o teu glorioso amor e o teu poder. Glória a Deus. A 7ª praga foi chuva de fogo e granizo. Deus humilhou a deusa Nut, que era chamada a deusa do céu. Deus humilhou Shu, o deus da atmosfera. Deus humilhou Sete, o deus das tempestades. Porque num céu aonde o meu Deus está sentado num trono, aleluia, não tem deusa do céu, Deus da atmosfera, e nem Deus da atmosfera, e nem Deus de tempestade que pode dominar alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Então creia no nome de Jesus, que se Deus está no centro da tua vida, no centro da tua casa, e você tem buscado se santificar, Deus está te concedendo essa noite autoridade para andar sobre as águas, para viver bem em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, Deus pode mudar. Não importa se você viver de uma vida íntegra, uma vida de santidade, Deus vai te dar autoridade, e você vai colocar debaixo dos teus pés todas essas situações, para a glória do nome do Senhor. Só quem acredita, dá para dar glória? A 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Deus agora envergonha Osíris, que era o deus da agricultura, corpo de homem, cabeça de gafanhoto. E Deus humilha também Mim, deusa da fertilidade. Deusa da fertilidade e das colheitas. As colheitas no Egito, a maioria delas tinham na entrada das das suas plantações a imagem de Osíris. Mas quando Deus envia a praga de gafanhoto, nem Osíris teve a condição e a capacidade de intervir. Glória a Deus, porque Deus estava dizendo: quando eu quero abrir uma porta, eu abro. Quando eu quero fechar, eu fecho. Quando eu quero abençoar o meu povo, eu abençoo. Quando eu quero provar o meu povo, eu provo. Quando eu quero revelar a minha glória, não tem quem impede. Glórias a Deus. E Deus revelou a sua glória no Egito, e o povo viu. Mesmo assim, o coração de Faraó ainda permanecia duro, e Deus envia a penúltima praga, que era a treva. E o interessante é que havia treva somente no Egito, mas na região de Gósen, que era próximo do Nilo, não havia treva, havia luz. O sol brilhava normalmente, porque lá estava o povo de Deus. E assim também é a vida daquele que serve a Deus, porque a Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a luz do justo é como a aurora, que ela vai brilhando cada dia mais e mais e mais, até se tornar dia perfeito. Glória a Deus. Jesus disse que aquele que anda em mim não tropeça, porque eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Essa é a vida da igreja, é a sua vida. Enquanto muitos estão tropeçando, vivendo nas trevas, Deus revelou para você o seu caminho, a sua vontade. Glória a Deus. Então ande nele, viva nele, congregue nele, sirva a Deus. Glória a Deus com toda a tua intensidade, porque não haverá trevas para a tua vida. Glória a Deus. Deus envergonha Ra, que era também conhecida como Mun-Ra. Eu lembro que quando eu era criança tinha um desenho que tinha o Mun-Ra, não tinha? Ah, vocês conhecem, né? Mun-Ra era o deus mais importante do Egito, era o deus mais conhecido, era o principal deus do panteão, que era o grupo de deuses que existia no Egito. Era Ra, mais conhecido como Mun-Ra, que significa príncipe dos deuses. E Deus mostra para o povo do Egito que nem Osíris, nem Nep, nem Nut, nem Shu, ninguém, nem Mun-Ra teria o poder de atuar quando ele estava operando. Glória a Deus, aleluias. E Deus envergonha todas essas divindades. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos, tá certo? Ra, que era justamente conhecido como Mun-Ra, que era o dono da vida, o Deus supremo. Ele não teve poder de paralisar o anjo da morte que passou no Egito, ceifando a vida do filho mais velho de Faraó. Tudo isso através da vida
de um homem que se santificou e disse sim ao chamado do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você já pensou o que Deus pode fazer através da tua vida, a partir do momento que você tem consciência do que Deus fez através da vida de Moisés, que se separou para se consagrar ao Senhor? Glória a Deus. Deus está chamando jovens, Deus está chamando homens e mulheres que estão aqui, pessoas que estão conosco pelas redes sociais. Deus está chamando pessoas, porque Deus quer usar essas pessoas para realizar grandes obras, obras sobrenaturais que não é comum aos olhos humanos verem. Deus está te convidando para perto dele. Glórias a Deus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Nenhum Deus pode proteger, irmão, se a mão do Deus Todo-Poderoso não estiver sobre nós. Não existe entidade, não existe demônio, não existe espírito de feitiçaria que tenha o poder de te tocar se a mão de Deus estiver sobre a tua vida. Se o sangue de Jesus estiver derramado em você, não existe entidade, não existe no mundo, em qualquer lugar, não existe ninguém que pode tocar em você. Glória a Deus. O Salmo 91, versículos 10 e 11 diz que nenhum mal chegará à tua tenda, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga alguma, tá? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardarem, ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Olha, nada de mal te sucederá se a mão do Todo-Poderoso estiver sobre a tua vida. Nenhum mal chegará à tua tenda, porque o Senhor vai dar ordem aos teus anjos para te guardar. Glória a Deus. Glória a Deus. Moisés é um tipo de Cristo, que foi quem tirou o povo do Egito e levou até a porta da terra prometida. Cristo vai entrar conosco. Mas Deus nunca prometeu para Moisés que ele entraria na terra prometida. Deus falou para Moisés: você vai tirar o meu povo do Egito e vai conduzir pelo deserto. Deus nunca falou a Moisés: você vai entrar. Talvez entraria, mas houve 2 episódios e ele acabou perdendo a bênção. Mas Deus nunca falou que Moisés entraria. Mas Moisés era um tipo de Cristo. Moisés, como Cristo, ele agiu como libertador. Diga assim: libertador. Quando Deus falou: vou matar esse povo, ele agiu como intercessor. Diga: intercessor. Quando o povo não sabia que caminho tomar e não entendia o que estava acontecendo, Moisés foi o mediador da aliança. Diga assim: mediador da aliança. Glória a Deus. Diga assim: mas Cristo é maior. Ah, mas você tem que dizer convicção. Você tem que dizer convicção, porque diga assim: Cristo é maior. Aleluia. Olha, Moisés, ele aponta o caminho, mas João 14,6 diz assim: Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem a mim, aleluia, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Enquanto Moisés aponta o caminho, Jesus é o caminho. Aleluias. Fica de pé, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar se essa noite tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida a Cristo, que gostaria de receber a autoridade do céu para vencer as suas lutas, as suas dificuldades. Ei, sozinho você não vai conseguir. Você já tem lutado, você já tem tentado, você já tem enfrentado tantas lutas, e você já percebeu que as suas forças estão se acabando, ou já se acabaram, e você já renovou suas forças, se acabaram de novo. Mas Jesus, ele quer dar alento a você. Jesus, ele quer te dar autoridade sobre todos esses problemas e dificuldades. Glória a Deus. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você, eu quero te conhecer. Glória a Deus. Tem alguém que chegou aqui afastado do Evangelho, afastado da igreja, e hoje quer se reconciliar com o Pai? Onde você está?
tenha coragem, não deixa para amanhã, não deixa, tenha coragem, vença os seus medos, porque Jesus vai te tomar nos braços, e você não andará mais sozinho, glórias a Deus, não andará mais sozinha. Onde está a primeira pessoa? Onde você está? Glória a Deus, onde você está? Eu vou parar de fazer o apelo, mas eu sei que tem alguém aqui, glória a Deus, eu sei que tem. Glória a Deus, onde você está? Jesus está falando ao teu coração, está chamando você, glória a Deus, para a presença dEle. Glória a Deus, Ele quer te santificar, Ele quer te dar autoridade, Ele quer encher você da plenitude dEle, da alegria do céu. Onde você está? Levante sua mão, quero orar por você. Glória a Deus, é o maior presente que você vai receber na tua vida. A decisão mais importante da tua vida é hoje aqui. Não vai importar daqui 50 anos, 100 anos, se você andou de carro zero ou de a pé. Não vai importar se você morou em Santo André ou no Morumbi. Não vai importar se você já viajou para Dubai ou aqui para Mauá. Daqui 100 anos não vai importar. A única coisa que vai importar daqui a 100 anos é se hoje você reconciliou, ou se hoje você entregou a vida a Cristo. Onde você está? Venha rápido que eu preciso orar. Onde você está? É você, está aqui, ó. Voluntário. Onde está? Onde está a segunda pessoa? Hã? A porta foi aberta. Isso. A voluntária fica. Obrigado, viu, filha? Pode ir lá. Obrigado. Onde está a segunda pessoa? Onde está? Glória a Deus. Onde você está? Glória a Deus. Eu não vou perguntar mais. Eu tinha convicção de que Deus estava tocando no coração de alguém. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Está aqui, ó, a segunda pessoa. Glória a Deus. Vai ser só duas mesmo? Acho que tem mais. Vai esperar o quê? Hã? Vai esperar o quê? Corre, que a porta da graça está aberta. Aproveita que o teu coração está quebrantado aí. Sabe que o teu coração está esmiuçado, você não está aguentando de vontade de vir, e você está com medo do amanhã. O teu amanhã não pertence a mim nem a você, o teu amanhã está nas mãos de Deus. E Ele quer eu estou te dizendo, Ele quer te dar autoridade. Não, eu não estou conseguindo. Deus vai te dar autoridade, as coisas vão mudar. Onde você está? Corre. Onde você está? Glória a Deus. Eu vou orar por elas. Glória a Deus. Nós vamos orar, né, gente? Vamos orar aqui. Glória a Deus. Melissa e Marisa. Glória a Deus. Você está entregando a vida a Jesus? Você está entregando a vida ou reconciliando? Reconciliando. Estenda as mãos para cá, gente. Senhor, adoramos o teu nome pela vida da Melissa. Te damos graças, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque aprove a ti tocar no coração dela esta noite, Pai. Senhor, essa jovem, meu Pai, a partir desta hora ela pertence a ti. E nós queremos repreender, ó Pai, desfazer, ó Deus, em nome de Jesus, toda e qualquer palavra contrária, sentença lançada sobre a vida dela. Ó Pai bendito, aonde, Senhor, ó Pai bendito, o nome dela foi parar, que seja repreendido, porque agora, Pai, nós pedimos, escreve o nome dela no livro da eternidade, no livro da vida. No nome de Jesus, fortalece ela da graça, restaura, Senhor, ó Pai, a Marisa, derrama o teu Espírito sobre ela, ó Pai, manifesta o teu poder, enche ela do teu Espírito, Senhor, fortalece, dá graça, autoridade, que ela saia daqui, Senhor, já sentindo algo novo na vida dela, no nome de Jesus. Espírito Santo, enche elas com teu fogo, com teu poder, para a glória do teu nome nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. A igreja aplauda o Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Nas obras escuridão Ele vai trazer a sua luz sobre sua família.
Deus, glória a Deus.